E aí, tá tudo bem? Estamos começando mais um bate-papo com Ramalho aqui pelo nosso Instagram, Facebook, YouTube e também na TV, canal 17 da Supercabo. Programa especial de hoje recebendo um amigo e empresário aqui da nossa cidade de Três Rios, Reinaldo. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, como é que vai? Tudo bom, Fabiano? Graças a Deus, tudo bem. Reinaldo, prazer muito grande receber você aqui. Sei que a sua agenda é corrida porque a empresa está bombando cada vez mais. E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, né, a sua história de vida, a história da RR e como que tudo começou. Como que o Reinaldo entrou no ramo empresarial, é de família. Fala um pouco sobre você. Então, na verdade, a formação do Reinaldo, o Reinaldo fez em mecânica industrial. Uhum. Cheguei a trabalhar no ramo, como na companhia Gerdau. Trabalhei na Cosiba em Cubatão e quando eu retornei para Três Rios, eu comecei nesse ramo de vendas, né? Você ficou quanto tempo lá? Lá eu fiquei uns 4 anos, mais ou menos, naquela região da Baixada Santista. É uma bagagem legal, né? Foi uma experiência bem bacana, né? Uhum. Que agregou bastante. Tá. Aí você volta para Três Rios. Na verdade, eu voltei para Niterói, né? Niterói. Voltei para Niterói para trabalhar na Gerdau. Na Gerdau. Isso aí. E na Gerdau fiquei uns 3 anos, e aí que começou a questão da coisa da venda, né? Que na época eu fui fazer uma representação lá, de uma indústria aqui de Três Rios, então eu dividi o meu tempo entre a mecânica, né? Uhum. Industrial e a parte comercial, né? Mas aí, tem um detalhe que eu gostaria que você falasse para a gente aqui, até para servir também como incentivo, né? E dá pra gente o caminho certo. Uhum. Sai um rapaz de Três Rios, vai para São Paulo. Tudo novo. Tudo novo. Como foi lidar com esse desafio de sair de uma cidade como Três Rios e ir para uma metrópole? Tipo assim, tudo eu digo que é Teve medo? A base familiar, né? Medo a gente tem, né? Tudo que a gente faz novo dá medo, né? Uhum. Mas teve uma base familiar, né? Meus pais sempre foram muito presentes, né? Meu pai na época foi me visitar lá em Santos. Tá. Então, tipo assim, todo o suporte que eu precisava, Você encontrou. eu encontrei. E aí sai de São Paulo, fica um período lá, volta para o Rio. Venho para Três Rios, fico em Três Rios um mês mais ou menos e logo começo lá na Gerdau. Mais um desafio na Gerdau. Mais um desafio. Lá você ficou quanto tempo? Lá eu fiquei uns 4 anos mais ou menos. Caramba, que legal, hein? E nesse período, a gente está falando em que ano que foi mais ou menos isso, Reinaldo? Você se lembra? Não lembro. Porque a gente está falando em um momento em que o país ainda estava em pleno desenvolvimento, né? E Sim. lidando com pessoas diferentes, cabeças diferentes. Não é tão fácil, né? Eu me recordo na época, né, que a ferrovia ainda era muito forte. Muito forte, né? E lá era a única fábrica no Brasil que fabricava esses parafusos de fixação do trilho dormente, que são aqueles parafusos grandes. Ah, né? Tá. Então eu tive a oportunidade de aprender a regular a máquina, que era bem complexa e tal. Aí o rapaz que me ensinou aposentou, aí eu fiquei com essa responsabilidade. Uhum. Aí depois, logo que eu saí, que eu ingressei mesmo nessa parte comercial, a Gerdau parou com aquela unidade, né? Concentrou tudo em São Paulo e, se eu não me engano, transformou a área lá, vendeu. Hoje eu acho que é um supermercado, alguma coisa assim. Aí você vem para o Rio, né? Uhum. Passa por Três Rios, Uhum. vai para o Rio de Janeiro, para Niterói, né? Isso. E lá você começa, então, essa função de vendas. De vendas. E me fala um pouco essa transição, porque houve quase que uma transição. Em São Paulo, produção, Uhum. e Rio, vendas. Isso. A entrada na venda foi difícil? Muito difícil. Você imagina você pegar uma pasta, né? O produto era macarrão. Macarrão. E você sair para vender macarrão sem conhecer macarrão. Foi para macarrão, cara. Saiu do parafuso. Exatamente. Embora tenha macarrão parafuso também, mas... E a entrada na questão da massa? Mas foi legal, tipo assim, foi um aprendizado, né? Uhum. Tive ajuda de alguns clientes, né? Você vai aprendendo dia a dia, né? Uhum. Aí de lá eu vim para a Brahma, aqui em Três Rios, que pegou o mercado de Petrópolis. Tá. Aí da Brahma, vamos puxar. Da Brahma eu fui para
fui para a Skin Cariol. Rapaz. Como supervisor de vendas. Né? Da Skin Cariol, eu fui para a distribuidora Multimarcas em Petrópolis, que graças a Deus o cara hoje é meu amigo pessoal. Fiquei 8 anos trabalhando com ele. Uhum. Entendeu? E quando eu voltei, quando eu saí da... Eu vou pedir só para você falar um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Quando eu saí desse amigo lá, né? Que era a distribuidora Multimarcas, eu voltei para Três Rios por um problema pessoal, que eu tinha que estar em Três Rios, e foi aonde eu entrei nesse ramo de vidraçaria como vendedor. Então, eu já estava aqui programado para entrar nessa pergunta, porque aí, até então, você vai para uma linha de produção em São Paulo, passa por Três Rios, vai para o Rio, entra no segmento de vendas, em um outro produto, e aí você começa a trabalhar de vendas depois em um mix de produtos, como você contou a sua história. Mas a pergunta aí já em Niterói, você se apaixona pela venda ali. Exatamente. Ali você teve a certeza, é vendas. Na verdade, o meu pai sempre mexeu com venda. Ah, tá. Entendi. Isso aí, né? Meu pai, saudoso Paulo Januzzi, né? Sempre mexeu com propaganda, faixa, painel de estrada, ele e o Santos, né? Entendi. Então isso aí meio já que a gente tinha cresceu vendo isso. Uhum. E aí, então, você, depois de passar por essas empresas, pode ficar à vontade, pode secar seu suor mesmo aqui. A gente está em casa. E aí você começa a trabalhar vendendo bebidas, passa por outras empresas. Eu queria fazer uma pergunta para você, Reinaldo. Qual foi o momento que você deu o start para falar assim, vou abrir a minha empresa? Então, olha só. Eu comecei no ramo, né? Fiquei quase que 8 anos no ramo, trabalhando por uma pessoa. Por uma empresa. Foi muito desafiador nesse período? Foi muito desafiador, porque eu não sabia nada de vidro, não sabia nada de alumínio. Rapaz. Entendeu? Então eu tive que, ao mesmo tempo, tendo que vender para me sustentar, eu tive que aprender. Era sustento e aprendizagem ao mesmo tempo. Exatamente. E, por infelicidade, a empresa passou por alguns momentos financeiros e eu tive junto durante os 3 momentos financeiros da empresa. No terceiro, eu fiz uma proposta de encampar a empresa e a pessoa não aceitou. Dificuldade geral mesmo? Geral. E aí eu falei assim, eu acho que está na minha hora. Entendeu? E foi com a cara e com a coragem. Cara e coragem? Cara e coragem. Não tinha dinheiro, não tinha tudo com... a mesa foi um amigo, o Zé Carlos, da Top Marca, que fez. A estante, a mulher que me emprestou. A impressora, a mulher que me emprestou. Entendeu? Então, é que eu falo, né? Quando você tem está com a pessoa que soma, né? As coisas acontecem. Acontece, né? É incrível isso, né? É incrível, né? É coisa impressionante. E aconteceu. Eu lembro que quando eu fui conversar com o meu sócio, para a gente montar a parceria, que é o Carlos Renan, que cuida da parte da produção. Um grande abraço ao Renan. Eu falei, cara, você está preparado para passar aperto? Ele falou, não, estou. E graças a Deus não teve aperto, porque os clientes vieram junto, a gente sempre preocupado em atender. A gente vai chegar nessa parte. Não, mas pode ficar à vontade. Né? E então a coisa foi fluindo de uma maneira, entendeu? Uma lojinha pequena onde funcionava o atendimento, num anexo funcionava a produção. Aí tivemos que pegar uma loja ao lado para ter mais área de produção, de guardar material, e a gente teve que sair desses 2 lugares, deixar só a loja como parte comercial e showroom, e ir para um galpão onde a gente tem a produção hoje. Reinaldo, a gente ouvindo a história, parece que é tudo muito fácil, né? Chega, abre a empresa, consegue o sócio, mas nesse período existe uma linha de acontecimentos que fica muito em off e que as pessoas não sabem o que acontece, né? Você concorda que aquele menino que saiu de Três Rios, foi importante ele passar por São Paulo, Rio, adquirir essa bagagem, lidar com desafios para enfrentar algo novo quando volta para Três Rios em definitivo, mesmo diante da dificuldade? Cara, é muito importante, né? A bagagem que você pega quando você sai da sua cidade, sai do seu berço, né? Vamos dizer assim, sai de perto de pai, de mãe, né? Algumas pessoas saem até de perto da esposa, né? Para trabalhar fora, né?
Mas isso aí gera uma maturidade muito grande. Eu imagino. Entendeu? E te dá uma visão bem ampla das coisas. Então, isso aí que eu acho que foi muito importante para mim. Porque tem aquela situação, né? Uma coisa é quando você passa a dificuldade estando no quintal de casa. Sim. Né? Outra é quando você está fora e não adianta gritar que ninguém vai ouvir. E quando você volta para Três Rios com essa visão empreendedora, porque aí é uma visão, uma questão de visão empreendedora, você entra no ramo, né? Ajuda a estruturar a empresa quando ela precisava. Num determinado momento, você, acredito eu, acendeu aquele alerta e falou, bom, agora é hora de eu fazer uma proposta para ver até onde vai o meu valor na empresa também. Exatamente. Né? Aí quando você recebe um não ali, serviu como incentivo para você. Na verdade, eu já vinha conversando com a minha esposa, a Isabela, né? Sobre isso. Ela, cara, porra, você tem que ir pro negócio seu, tá na hora, que não sei o que lá. Mas sempre você tem aquele receio, né? E de partir para a carreira só, né? Porque, igual você falou, quem está de fora acha que é fácil, né? Acho que é fácil. Mas não é fácil, não. Porque geralmente as pessoas estão acostumadas, né? E há suas exceções de quando ou o esposo ou a esposa fala, vou fazer isso, fazer aquilo. Não, não faz isso não, vai quebrar a cara, não sei o quê. Quando a gente se depara com alguém que fala, não, vai lá, faz acontecer. Exatamente. Aí você fala, peraí, é para eu fazer mesmo? E aí ela sempre incentivando. Sempre incentivando. E é aquilo que eu falei, você montar um negócio hoje, além da responsabilidade de ser grande, você como empreendedor, como empresário, você tem as vidas que dependem de você. Exatamente. Né? Você já levanta a porta, eu costumo dizer, você já levanta a porta no dia 1º com aquele X. O boleto tá lá. Aluguel, imposto, funcionário que for de pagamento, cesta básica. Então, isso tudo acho que é importante você ter essa maturidade para tocar isso aí. Agora, é muito importante estar preparado, né, Reinaldo? Porque gerir uma empresa não é fácil. Eu acompanho você e vejo que a sua dedicação, juntamente com o Renan, é algo que nos orgulha e serve como aprendizado, porque, primeiro, que vocês é o tratar da equipe. Eu acho que a gente observa o gestor pela forma que ele trata as pessoas. E aí, um dia eu estava conversando com você lá e você estava me falando como é o tratamento da empresa. Além de você falar, eu já havia observado, é óbvio, mas é o carinho que você trata cada pessoa. Né? Ou seja, você, com todo o seu preparo, com toda a sua bagagem, teve um entendimento que, sem o rapaz que vai lá limpar a sua loja, não flui. Esse preparo foi fundamental para que tudo isso estivesse acontecendo, né? Lidar com pessoas. Eu sempre tive a visão que a gente tem que ser uma empresa diferente. Entendeu? Entendi. Diferente não só naquilo que você entrega para o cliente, mas diferente também naquilo do tratar com seus colaboradores. Que top, hein? Entendeu? Então, igual, por exemplo, ontem, eu viajei com o Marcos para buscar mercadoria. A gente foi de caminhão, entendeu? O caminhão da empresa. A gente senta no mesmo restaurante, a mesma comida que eu como, é a mesma comida que ele come. Reinaldo, isso faz uma diferença. Exatamente. Pagamos na volta fazer um lanche, o mesmo lanche que eu comi, o mesmo lanche que foi que ele comeu. E a gente procura, é bem flexível, compreensível, está doente, vai ao médico, a gente ajuda, um remédio, a gente dá uma cesta básica. Então, hoje a gente tem uma turma lá que está praticamente desde o início com a gente. Aí, Reinaldo, agora a gente vai até com uma sacada, né, para os empreendedores que estão acompanhando o nosso programa. É possível, sim, manter uma equipe unida? Sim. E, entre muitas sacadas que você tem, deixa 2 conselhos assim que são fundamentais no seu ponto de vista para ter uma equipe como a sua lá na RR. Eu acho que você tem que saber separar, né? Você é patrão, eles são colaboradores, eles têm que ter essa visão também, mas tudo com muito respeito. Né? Que top, hein? Então, a gente procura é o que eu falo muito com eles, a gente procura ao máximo entregar os nossos compromissos para eles dentro do que foi combinado. Em contrapartida, a gente espera que eles entreguem também o que eles são, para que eles são contratados.
E aí, quando tem esse entendimento, fica essa equipe que hoje está dando um show de atendimento, de trabalho. Hoje, você começou com quantos lá? Começou eu e meu sócio. Vocês dois? Nós dois. E aí, qual foi o momento que vocês falaram assim, olha, não tem jeito, tem que trazer a galera. Aí ele se matava no início. Eu falei, cara, você tem que ter um ajudante. Não, tá dando para me levar. Aí você olhava para a cara do sexta-feira ele estava destruído. Eu falei, cara, tem que contratar um ajudante. Aí contratou um ajudante. Aí daqui a pouco eu falei, cara, tem que contratar um profissional que dirija para te ajudar. Aí a gente contratou. Então, hoje, nós temos lá uma equipe de 6 pessoas. Sete com o Marcos, né, que fica comigo na loja. Mas lá na produção, 7 pessoas, pessoas contratadas, né? E quando a gente tem uma demanda maior, a gente contrata por prestação de serviço. Aí vem o freelance. Vem o freelance. Ô, Reinaldo, e aí, esse crescimento da RR, ela se tornou muito mais do que uma vidraçaria. Você abriu o leque para um mix de produtos. Fala para a gente como foi também essa visão, esse entendimento que era o momento certo, o time exato para que você pudesse abrir essa camada de produtos aí, que eu gostaria até que você falasse alguns assim que fazem realmente o diferencial da RR. Então, como a gente trouxe essa questão de ser diferente como empresa para os nossos colaboradores, a gente quis trazer também para os clientes algo diferente. Eu não queria chegar para você e vender uma janela, vender um box. Eu queria vender uma janela com a qualidade melhor. Entendi. Então, enquanto você tem hoje uma janela, que você tem um rodízio, que é o que faz ela deslizar no trilho, eu vou te dar números aqui, tá? Vontade. Um rodízio que custa R$ 3,50, eu consigo te entregar também uma janela que tem um rodízio que custa R$ 19,90. Tá. Isso, no final, vai dar uma diferença de valor? Vai, mas eu estou te entregando um rodízio de inox, entendeu? Com a qualidade completamente infinita superior àquele rodízio de R$ 3,50. Aí você está trabalhando em cima da qualidade, né? Eu estou trabalhando em cima da qualidade. Aí eu vou vender uma obra para você lá no Rio de Janeiro, na beirada da praia. Qual o rodízio que eu entrego? O de inox. Entendi. Por causa da maresia, né? Um funcionamento melhor. Normalmente, um imóvel de alto padrão, ele requer uns componentes melhores. Então, você começa a fazer a coisa diferente. Você faz uma porta bonita. Você vai colocar um puxador de plástico que tem no mercado, que custa R$ 38,00. Não, você vai colocar um puxador de aço inox, que custa R$ 115,00, que vai valorizar a sua porta, vai valorizar o seu comércio. Então, todos esses detalhes, entendeu? Você vem trabalhando para entregar o diferente, entendeu? Mas tem um custo. Quando a pessoa olha só o custo, né? Ela acha caro. Acha caro. Mas quando vê a qualidade, aquilo que a você entrega, tá entregando, vou te citar um exemplo de uma obra que a gente está executando. A gente está executando a obra do Léo da Ema Rios. Sim. Tá? O Léo chegou para mim, Reinaldo, eu estou com um orçamento aqui que deu uma diferença em relação ao seu. Eu falei, me dá aqui. Porque eu também gosto de fazer essa consultoria, de ver aquilo que o cara está recebendo. Sim, sim. Aí eu peguei o orçamento dele e falei assim, vamos lá, quantas portas tem quantas folhas tem essa porta? Não tinha nada escrito. Nada especificado. Qual o vidro que vai nessa porta? Qual a fechadura que vai nessa porta? Qual o rodízio que vai nessa porta? Qual a guarnição que vai receber esse vidro? Aí eu falei, tá vendo? Não tem nada escrito, agora pega o meu orçamento. Tem toda essa informação, está escrito no meu orçamento para você, que eu estou te entregando. Isso eu vou te entregar. Entendeu? E, às vezes, a gente entrega até a mais. Igual, por exemplo, eu orcei para ele um tipo de fechadura, e ontem eu trouxe o material dele, eu trouxe uma fechadura tetra-chave para a porta dele. Puxa. Você entendeu? Por quê? A gente quer que o cliente fique satisfeito. Não é só aquela venda. A gente quer que o cliente te indique para um amigo dele, que ele faça mais obra com você. E acontece essa indicação. Acontece essa indicação. Porque você está falando, eu até anotei aqui, não basta vender. É preciso entender Exatamente. O que você está ali entregando para o cliente, né? E aí, você citando o Léo, o qual eu quero mandar um abraço aqui, que é um amigo, um empresário que acredita também no município de Três Rios, assim como você e o Renan. O perfil de cliente no ramo da vidraçaria e esquadria muda muito?
Muda. Tem aquele que quer preço, Ah. entendeu? Tem aquele que quer qualidade. Matou até uma pergunta minha aqui. Tem entendeu? isso? Tem isso. Tem gente que olha só o preço. Eu quero preço. Vamos no preço. Quer o preço. Aham. Cara, mas estou te entregando isso. Aí ele, não, mas, cara, tu enxuga aí e tal. Eu falei, cara, mas eu não gosto de enxugar e comprometer a qualidade. Eu prefiro não fazer. Tá. Outro dia chegou uma cliente para mim, faz um tampo de mesa para mim. Eu só faço tampo de mesa com vidro temperado. Ah. Não, pode ser no vidro comum de 4 milímetros. Eu falei, eu não vou fazer. Não, mas eu estou pedindo. Eu falei, não vou fazer. Sabe por quê? A senhora vai amanhã, vai pegar um copo, vai bater em cima do vidro assim, ó. Ele vai quebrar. Tenho certeza que ele vai quebrar. Você conhece o produto? A senhora vai falar que comprou lá na RR Vidros. Só isso, com a sua amiga. Então, Que é uma marca. Eu prefiro não fazer. Nesse momento, é preferível dispensar a venda ali. Por uma questão de satisfação. Eu não faço, Fabiano. Eu não faço. E aí, quando a gente toca nesse assunto, Reinaldo, quando você encontra uma cliente que diz que aceita o produto que até naquele momento ela acha que é ideal, e você diz assim, não, isso eu não faço, para muitos é perder venda. Eu não vejo assim. Eu vejo que é também uma valorização da marca que você, juntamente com toda a sua equipe, estão lutando para se consolidar cada vez mais no mercado. Exatamente. Né? Porque se você não tiver esse cuidado, e infelizmente a gente vê isso acontecendo, eu faço qualquer negócio. Às vezes você viu uma marca legal se acabando por falta dessa visão. Né? Porque não se fala, não é dinheiro. Eu acho que vai muito além de dinheiro. Sim. Porque quando eu estou te falando, porque até conversando com algumas pessoas sobre você, e todo mundo falou, Reinaldo é top demais. A gente conversando sobre pessoas que gostam, amam a nossa cidade, empresários de sucesso na nossa cidade, e eu estou falando isso, não estou puxando teu saco, não. Você é visto como caser de sucesso. Primeiro, porque tem palavra. E segundo, justamente por isso, porque um amigo falou assim, olha, eu conheço o Reinaldo, que ele pega a obra, ele não vai vender na obra, ele chega na obra, oferece o produto, mas além disso, você faz um acompanhamento por completo. Exato. Né? Preocupado no que realmente vai ser entregue, como vai ser instalado. E isso dá trabalho, né, Reinaldo? Muito trabalho. Tem hora que eu costumo brincar, tinha que ser igual aquela propaganda, né? Unibanco 30 horas, né? Que 24 está ficando pouco, Fabiano. Ô, Reinaldo, eu queria te fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta assim, não tem jeito, eu tenho que fazer. Esse ramo, ele é muito disputado? Tem muita... Então, Fabiano, olha só. Concorrência você tem em qualquer segmento hoje tem no muita mercado. Concorrência desleal, no seu ponto de vista? Mas você tem muita concorrência desleal. Tem porque é o seguinte, quando você quer fazer a coisa correta, igual, por exemplo, quando eu elaboro, eu trabalho em cima do orçamento, eu calculo aquele silicone da vedação, eu calculo aquele parafuso que eu vou usar, aquela bucha que eu vou usar na fixação, eu calculo o custo que eu vou ter com o carro para instalação, homem, hora, tal, tudo entra nesse custo. Tudo calculado. Tudo calculado. Hoje, infelizmente, tem pessoas no mercado que pegam o custo, colocam um cifrãozinho em cima e vai e atende. Mas aí, vou te dar um exemplo aqui. Tá. Por exemplo, espelho. Espelho tem marca. Espelho tem marca? Espelho tem marca. Não sabia, hein? As melhores marcas de espelho hoje no mercado são AGC, Guardian e Sebrace. São as 3 melhores marcas do mercado. Tá. Você sabia que tem uma cola própria para colar espelho? Não, eu não sabia. Mas ela tem. Custa dinheiro. Aí, a pessoa, o concorrente, presta bem atenção, não estou falando todos, tá? Não. Não estou generalizando. Ele pega aquele espelho, cola com silicone, aí daqui a algum tempo aquele espelho mostra as bolotas da cola todinho, mostra o X que às vezes ele faz com a cola, entendeu? Por quê? Porque a química do silicone, ele insere ali, corrói ali o espelhamento do espelho. Olha só. Entendeu? E a cola própria para espelho, ela é a base d'água. Tá vendo como é que você tem que Vai estudar? falando mais, que é uma aula que a gente está tendo aqui. A base d'água? Ela é a base d'água, entendeu? Então, e ela não dá esse tipo de problema. Questão de umidade, não tem nada disso. Não dá esse tipo de problema. O único problema que hoje essa cola base d'água deu com um cliente nosso,
foi que era um banheiro que pegava um sol intenso durante todo o dia e o espelho ele ficava um pouquinho acima do espelho de granito da pia e ele, não que ele descolou da parede, ele arriou assim. Ó. Foi o único problema, o único cliente que deu esse problema. Eu com 8 anos da outra empresa, 5 anos da nossa empresa. Entendi. Que eu conheço. Meu sócio também está há 25 anos no mercado. Foi, Reinaldo, essa é a primeira vez que eu vejo isso. Mas a importância de se ter um produto de qualidade tá aí, porque esse deu uma arriadinha. Se fosse o silicone, teria quebrado o vidro, né? Teria. Não, e outra coisa, a questão, de repente, talvez o silicone ele não arriaria por não ser a base d'água. Entendeu? Tá. Mas ele seria um produto que daqui a algum tempo ele apresentaria a marca no espelho. Como que tem detalhes, né? Tem muito detalhe. Muito detalhe. E é importante a gente estar trocando essa ideia aqui com o Reinaldo, porque é o seguinte, Reinaldo, a gente precisa aprender a comprar. Exatamente. Né? E porque nem todos os vendedores estão preocupados com a satisfação verdadeira do cliente. Tem vendedor que, por exemplo, agora eu estou começando a ter um pouquinho de conhecimento dessa causa, porque eu estou convivendo com você. Mas até então eu não sabia que tinha um puxador tal, parafuso tal, silicone. A gente chega num lugar, me dá, né? Quando a gente vai conversar hoje, eu tenho certeza que se a gente chegar em algum lugar para conversar, a gente vai ter até mais argumento. Não, procura o Reinaldo lá, porque é assim, tal, tal, tal. E aí, com esse mix de produto que você trabalha, preocupado com essa qualidade do produto, da venda final, foi aonde abriu as portas para vocês também terem essa grande parceria com os arquitetos? Isso aí foi uma coisa que desde quando eu comecei na outra empresa eu procurei desenvolver. Porque o arquiteto ele te traz muita obra. Tá. Entendeu? E quando a gente quer inserir dentro desse mercado de obra de alto padrão, que a gente diz, são as casas maiores, e a gente consegue via arquiteto, entendeu? Arquiteto tem muito projeto comercial, entendeu? Então, isso aí abre muita porta. E é bacana que você começa a desenvolver o trabalho com o arquiteto e ele começa a conhecer aquilo que você entrega, ele fideliza com você. Tá. Entendeu? É igual, por exemplo, outro dia eu estava com... Outro dia não, isso foi mês passado, um orçamento de uma loja comercial de Três Rios, que a arquiteta orçou com a gente, o proprietário orçou com o outro. Aí você vai, fachada de loja, beira de rua, Presidente Vargas, entendeu? A pessoa orçou com vidro de 6 milímetros, temperado. E aí? Aí eu usei aquilo que eu te falei agora há pouco. Falei, olha, se ela quiser fazer, ela pode fazer com a pessoa que orçou para ela. Eu não faço. Que não foi um orçamento que você aprovou. Tecnicamente, é impróprio. Entendeu? Hoje você usa, para fachada, beirada de rua, pelo menos 10 milímetros. Temperado. Olha só, hein? Entendeu? Então, tem determinadas situações que você tem que estar muito antenado para você... vou orçar também de 6. Daqui a pouco você... Cara, eu vou fazer coisa errada. Está fora de norma. Entendi. Entendeu? Poxa. Aí você vai. Aí, por exemplo, eu vou fazer um guarda-corpo que fica na área externa, com aquelas torres de inox que está usando agora, que é muito bonito e tal. Fixação. Você tem que colocar um parabolt ou um parafuso em aço inox. Vai pegar chuva, vai molhar. Então, são detalhes, mas um parafuso em aço inox para aquela torre ali custa cada um R$3. A pessoa coloca um comum que custa 50 centavos. Aí a gente está falando de durabilidade, né? Exato. Segurança e durabilidade. Segurança e durabilidade. Mas também, dentro disso que você está falando, como que é importante o empresário buscar conhecimento, hein, Reinaldo? Não, porque quando você pega um orçamento em que você destrincha ele todo, né? E aí você começa a ter a visão de vendas, mas a visão técnica também. Exatamente. Porque muitas pessoas dizem assim, em todas as áreas, não, eu não preciso conhecer, não, porque eu tenho um funcionário que conhece e eu confio nele. Ok, mas quando a gente para conversar com você, como que é importante você estar preparado para encontrar orçamentos e orçamentos. Exatamente. Poxa vida, hein?
E hoje, aí, até aparecendo aqui, ó, RR, Vidros e Esquadrias. Ficou muito bonita essa imagem. Ficou linda, né? Esse trabalho aí foi a Ana que fez com a gente. A gente remodelou a imagem ano passado. Ficou muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês hoje estão atendendo a região toda? Hoje, só para te dar Fala pra gente. Hoje nós estamos com obras em Três Rios, tem obra em Santana do Deserto, tem obra em Miguel Pereira, entregamos uma obra em Petrópolis semana passada, em Areal entregamos uma semana passada, a outra a gente finalizou, eles pediram alteração no projeto de uma porta, a gente está fazendo alteração, e tem uma sendo entregue em Valença também, e no Rio, mês passado, nós entregamos uma também. Está dormindo quantas horas? E tem a de Maricá também. Está dormindo quantas horas, meu amigo? E aí depois as pessoas vão dizer, não, mas deu sorte. O Reinaldo e o Renan deram sorte lá. Não, a gente vê o quanto realmente essa galera está trabalhando. E são públicos diferentes, com exigência no máximo. Tem muita pressão quando você pega uma obra. Eu estou te perguntando para a gente aprender aqui. Pega um prédio para fazer. A pressão é grande? Olha só. Como é que funciona? Quando nós começamos a parceria, eu, Carlos e Renan, a gente colocou para a gente que a gente não pegaria prédio. Ah, é? Prédio que eu digo hoje são os maiores, né? 10, 12 andares e tal. Então a gente colocou para a gente que a gente queria focar muito em qualidade. Quando você pega coisa de muito volume, você deixa a desejar um pouco em termos de qualidade. Vivendo e aprendendo, hein? Então, a gente traçou aquele compasso, a gente vai até aqui, a gente quer entregar qualidade, quer entregar pontualidade, entendeu? Então, isso aí foi a primeira conversa que a gente teve, entendeu? Dentro daqueles parâmetros que a gente falou de entregar o diferente, entendeu? Para não trabalhar com pressa. Exatamente. Por exemplo, eu tenho uma coisa muito comigo que eu vou na sua casa fazer um orçamento para você, eu tenho que te passar esse orçamento no máximo no outro dia. Que é uma coisa que eu não sei o que acontece, que o pessoal comenta, tem mais de uma semana, tem mais de 15 dias eu pedi orçamento, não recebi, tem mais de um mês que eu pedi orçamento, não recebi. Deixa eu te interromper, porque dentro desse time, né, para dar o orçamento, se demorar muito, acontece realmente do cliente desistir? Não é que da questão de desistir, né? Eu acho que é a questão dele, você abre uma brecha para ele estar buscando outro orçamento, entendeu? E você, com essa agilidade, você está mostrando, orcei, entreguei orçamento e estou fazendo a prospecção do orçamento com você. Gente, estou conversando aqui com o nosso amigo Reinaldo, da RR Vidros e Esquadrias, aqui no centro de Três Rios, ali pertinho da Praça JK. E aí a gente está tendo uma aula aqui de atendimento, venda, qualidade de produtos, e é aonde eu vou entrar agora. Qual é a importância do atendimento pós-venda? Essa é a maior preocupação que a gente tem no mercado. Vou te dar um exemplo aqui. A gente fez uma manutenção, não foi uma cobertura de vidro realizada pela nossa empresa em Valença. Tá. Mas bom relacionamento com o dono da construtora. E, Reinaldo, você resolve lá, está dando vazamento e tal. E, infelizmente, uma cobertura de vidro, você só consegue saber se a vedação ficou 100% quando chove. Tem que chover. Não tem como. E não deu certo a vedação. Não deu. Nós fizemos manutenção, fizemos as mudanças que eles pediram, mas não deu certo a vedação. Chuta aí quantas vezes nós fomos lá para acertar a vedação. 3. 8 vezes. 8 vezes. Que isso, hein? Mas fomos 8 vezes e acertamos. Eu estou falando que é isso porque, assim, a gente sabe que tem pessoas que não voltariam. Eu estou falando a verdade, você sabe disso. E isso, quando você volta, atende esse cliente, olha, aí já passou a questão de negócio. Eu acho que ele leva para o coração. Sim, mas aí é onde você colhe os frutos disso. Por exemplo, todos os serviços, isso são 2 blocos de apartamentos que tem em Valença. Não fomos nós que executamos o prédio, mas tudo em termos de manutenção, fechamento, kit sacada e vidraçamento de varanda é a gente que faz. A casa deles em Angra é a gente que fez. Tá vendo como é que o leque... O leque vai se abrindo, né? E aí o leque se abre dentro de algo
tão importante que a gente precisa preservar, que é a palavra, né? Exatamente. Palavra. Exatamente. Pode falar. Essa é a grande preocupação nossa. É a palavra da assistência. Igual, por exemplo, tem uma obra em Areal, que a pessoa pegou a obra, chegou lá, encaixou as esquadrias no lugar e foi embora. Não entregou mais nada. Que isso? Uma construtora da cidade aqui, e eles nos chamou, não, pô, tive referência do trabalho de vocês, eu preciso que você termine a obra. Nós terminamos a obra para eles. E aí, quando vocês são procurados para esse tipo de serviço, é porque realmente a forma de trabalhar está dando certo. Sim. O jeito de trabalhar está dando certo. A gente está quase chegando no final do nosso bate-papo e eu queria que você desse agora um conselho, Reinaldo, para as pessoas que estão pensando em empreender, mas que já ouviram muito também aquilo assim, não dá certo. Empreender não dá certo, você tem que ser, não menosprezando quem trabalha por CLT, não é nada disso, mas você tem que ser, vai ser empregado que é melhor, não entra nessa não. O que você fala para essas pessoas que querem empreender, assim como você teve essa visão? Na verdade, eu tive uma escola, né, na empresa onde eu trabalhei. A gente tem que reconhecer. Claro, isso, sem né? dúvida. Foi um aprendizado fantástico, tanto da parte técnica, quanto da parte administrativa, quanto da parte em campo, né? Então, isso aí foi muito importante. Tem que estudar, cara. Eu estudo, todo dia eu estou vendo alguma coisa diferente no mercado, entendeu? Igual, por exemplo, ontem, já tem no mercado kit box em aquelas caixas do box em cima, né? Que é onde a porta do box corre, em alumínio amadeirado. É uma novidade do mercado. Entendeu? O mercado se atualiza muito rápido? Tem bastante coisa nova. Já lancei até uma segunda pergunta dentro disso aqui. Tem bastante. Mas é porque eu fico, cara... Hoje tem, né? A gente nós realizamos no Alphaville uma obra usando esse produto que eu vou te falar. Vou fazer uma no Hípico aqui e orcei uma no Rio também com esse produto. São a porta, o nome da porta é Max System, o sistema, é da AL, um dos maiores fornecedores de acessórios para temperado do Brasil. Tá. Saindo agora para países fora do Brasil, né? E ela permite você pegar um vão e dividir ele em quantas folhas você quiser, todas elas móveis. Que isso, Reinaldo? Exatamente. E tem a pivotante, que permite você fazer uma porta pivotante com até 1,30 m de largura. O mercado não para? Não para. Entendeu? Então, é aquilo que eu te falo. Aí o Reinaldo saiu daqui numa sexta-feira, depois de uma semana cansativa, 8 horas, foi lá para Juiz de Fora, fiz o treinamento, conheci. Então, você tem que saber aquilo que você está entregando. É um produto fantástico. Os rolamentos tudo inox, o trilho tem 1,3 cm de altura. Quer dizer, você não precisa de fazer rebaixo em pedra, você não precisa, entendeu? Porque aquela saliência torna-se insignificante. E é um produto que está tomando conta do mercado. Ou seja, para o sucesso da marca é preciso se entregar, né? Exatamente. Não tem dia, não tem hora. Não tem hora. Não tem hora. Horário de funcionamento e aonde fica a RR Vidros e Esquadrias? Rua Doutor Antônio Carlos, 325, bem próximo à linha ali da passagem de nível da JK, né? De 8 horas da manhã até as 18 horas de segunda a sexta-feira. Ainda tem um espaço na agenda lá que o pessoal quiser entrar em contato. Só ligar, marca a agenda. Sábado a loja não abre. Tá? A gente chegou a essa conclusão em função do nosso ritmo de trabalho durante a semana. É puxado durante a semana, né? Mas eu deixo claro que quem quiser agendar uma visita no sábado, eu estou à disposição. Tá certo. Reinaldo, quero agradecer a sua vinda aqui. Eu sei que a sua vida é corrida, né? Não tem jeito. E aí a gente falou, eu falei assim com a produção, eu tenho que trazer o Reinaldo porque é um assunto muito importante, né? Três Rios que está tendo tantas obras, a região tendo obras. E a gente ouvir quem conhece do assunto, da questão de vidro, de esquadrias, você dando essa aula para a gente é um aprendizado muito legal. Quero te agradecer, meu amigo. Sua vinda aqui. Eu te agradeço a oportunidade, essa parceria, né, de a gente estar trazendo essas informações e precisar,
Tá certo. Chamar a gente. Um abraço. Pessoal, bom. Conversei com o Reinaldo da R&R Vidraçaria Esquadrias. É sucesso total, é a nossa parceira também, então vale a pena você consumir os produtos de lá. Nosso muito obrigado pela audiência e até a próxima.